Olá pessoal, tudo bem? Se você está assistindo esse vídeo, quer dizer que você ficou de recuperação na minha matéria. Mas fique tranquilo que vai dar tudo certo. Com certeza foi alguma dificuldade que você enfrentou no caminho ou alguma coisa que você deixou de fazer. Se for o caso, não se esqueça de fazer sempre as tarefas no prazo e de me mandar as fotos para poder contabilizar a nota, combinados? Então, para a nossa recuperação, nós teremos esses conteúdos aqui. Os fatores abióticos, somente eles, o biótico não vai cair. Essas estratégias de sobrevivência, o mimetismo, a camuflagem e a toxicidade. Relações ecológicas, tanto as harmônicas quanto as desarmônicas. E das cadeias alimentares vai cair da questão de produtor, consumidor e decompositor, que são as estruturas dessa cadeia alimentar. Começando então, fatores abióticos são aqueles elementos que estão no meio ambiente, mas que não contêm vida. Então, por exemplo, a temperatura, a água, o solo, são elementos super importantes para se ter a vida ali, mas eles em si não têm vida. Sem eles, nada dentro do ecossistema funciona. Sem um solo, imagina uma planta num lugar onde não tem solo. Difícil, né? Sem uma temperatura que está ali naquele bioma, naquele ecossistema, que é possível de se sobreviver àquele certo tipo de espécie. Então, são elementos essenciais, porém que não contêm vida, ok? Lembrem-se disso. Das estratégias de sobrevivência, começando então pelo mimetismo, é aquele tipo de estratégia onde um animal imita outro, esse outro sendo bem mais perigoso, peçonhento do que ele. Então ele pensa assim: eu não tenho defesa própria, não tenho um veneno, eu não pareço perigoso nem nada. Então, eu vou imitar alguém que é perigoso para poder me defender. Claro, gente, lembrando que isso não é algo que eles pensam, é algo que a natureza vai aos poucos evoluindo para isso, mas é uma estratégia adotada por alguns animais. Exemplos, então, a cobra coral verdadeira e a cobra coral falsa. A cobra coral verdadeira é venenosa e a falsa não. Porém, ela imita as cores da verdadeira para se passar de venenosa, para dizer, cuidado comigo, eu sou perigosa, entenderam? Temos também de exemplo a borboleta monarca e a borboleta vice-rei. A borboleta monarca é um tipo de borboleta que é não palatável. Ela tem uma alimentação que deixa ela com gosto muito ruim. Então, animais, quando eles observam esse padrão de cores da monarca, eles já se afastam. Então, a vice-rei, ela imita esse padrão das cores, esse padrão aqui da estampa, para poder afastar esses predadores, ok? Então, o objetivo do mimetismo é afastar os predadores. E se faz isso como? Imitando animais que são perigosos. Outra estratégia de defesa que nós vimos foi a camuflagem do nosso querido bicho-pau. Acredito que vocês se lembram de terem pego eles na mão, né? Então, nós temos o bicho-pau. Aqui, gente, tem uma aranha. Olha ela aqui, ó. Aqui tem uma aranha que está totalmente disfarçada dentro desse tronco. E aqui, ó, essa folha, na verdade, não é uma folha, é uma mariposa. A camuflagem é aquele tipo conhecidíssimo de estratégia de sobrevivência, onde o animal não imita outro, mas sim o ambiente. Percebam aqui, ó, tá imitando o tronco da árvore que ela fica, imitando um galho e imitando a folha que fica ali na serrapilheira. Então, esse tipo de estratégia permite que o animal fique escondidinho dentro do ambiente. Então, a ideia aqui é se esconder para não ser visto. É tentar ao máximo se parecer com o ambiente para não ser visto. Ok? Última estratégia de sobrevivência, então, toxicidade. Aqui nós temos como os maiores exemplos o escorpião e a cobra. São animais que apresentam veneno. Então, a defesa deles é, na verdade, o ataque. Eles atacam quando estão se sentindo ameaçados. E é claro, eles utilizam também dessa toxicidade para capturar as suas presas. Mas o que vem ao caso aqui é da estratégia de sobrevivência, é como ele se livra do predador dele. Então, no caso do escorpião e da cobra, eles fazem isso atacando, jogando o veneno deles em cima. Entenderam? Relações ecológicas harmônicas, então, acredito que essa seja a parte mais dificinha da prova, porque tem bastante nomezinho, mas lembrem-se, relação ecológica é o nome que a gente dá para quando nós temos uma interação entre seres vivos. A harmônica, porque essa interação é boa, ok?
Então, separei 4 aqui para vocês. As outras 2 que nós estudamos em sala não irão cair na prova de recuperação. Então, nós temos o mutualismo e a protocooperação, que são bem similares, mas tanto no mutualismo quanto na protocooperação, nós temos uma relação, lembrando, ecológica harmônica. Eles estão interagindo e estão se beneficiando com isso. Porém, no mutualismo, é uma relação obrigatória. Se não tiver aquela interação, o ser vivo que participa dela morre. Por exemplo, o líquen, que é uma interação entre um fungo e uma alga. A alga não sobrevive sem esse fungo e esse fungo não sobrevive sem essa alga. Protocooperação, diferentemente do mutualismo, não é obrigatório. Aqui, se tem a relação bem, se não tiver, amém, ok? Pássaro, palito e crocodilo são os exemplos que eu trouxe para vocês. Pássaro palito é aquele pássaro que fica na boca do crocodilo se alimentando dos restos do que o crocodilo tem. Os dois estão se beneficiando, mas se não tiver o pássaro ali, o crocodilo arranja outro pássaro, outro tipo de animal para poder limpar os seus dentes. E o pássaro, se não tiver o crocodilo, ele vai atrás de um cavalo, de um hipopótamo, vai atrás de outros animais que não o crocodilo. Entenderam a diferença? Sociedade e colônia também são relações ecológicas harmônicas que são bem similares. Nas duas, nós temos indivíduos da mesma espécie vivendo juntos. Porém, aqui na sociedade, a gente tem uma divisão de trabalho, que é o caso das abelhas, das formigas, das vespas, dos cupins. E já na colônia, esses indivíduos, eles estão fusionados, eles estão unidos fisicamente, tá? E ao exemplo, a gente tem da caravela portuguesa, que parece aquela água viva, mas na verdade são várias águas vivas juntas, vivendo unidas fisicamente dentro de um mesmo lugar. Outro exemplo que a gente tem, lembrem-se, são os recifes de corais. Relações ecológicas desarmônicas, temos apenas essas 4 e as 4 caem na prova, mas acredito que seja mais fácil do que as harmônicas. Relações ecológicas, então, novamente, porque a gente tem uma interação entre os seres vivos, mas desarmônica por quê? Pelo menos um está saindo prejudicado. Predatismo, então, essa é a mais tranquila, né? Ela se refere à caça, se refere a um animal matando o outro para poder se alimentar. Exemplos aqui, coruja e rato. Parasitismo, quando nós temos um parasita entrando no corpo de outro ser vivo, usando esse ser vivo como fonte de alimento e moradia. Aqui trouxe como exemplo a lombriga e o homem. Canibalismo, que é quando um animal consome outro da mesma espécie, ok? E nisso a gente tem o caso do louva-a-Deus, que faz isso durante a cópula. E por último, a competição, que é quando seres tanto da mesma espécie quanto de espécies diferentes estão lutando, brigando por território, comida, fêmea, água. Temos vários motivos aí pelo qual pode ter essa briga. E aí eu coloquei aqui a briga entre os gorilas, que geralmente acontece por liderança, que é uma das que eu não coloquei aqui, mas para vocês entenderem, ok? Então, nosso último assunto, as cadeias alimentares. Como eu falei para vocês, o que vai cair da cadeia é essa estrutura de produtor, consumidor e decompositor. Então, nos produtores, nós temos os seres autótrofos, que produzem o seu próprio alimento. Lembrem-se, as plantas. E é aqui que nós temos a maior quantidade de energia da cadeia. Consumidores são os heterótrofos, aqueles que não produzem o próprio alimento, precisam buscar em outras fontes, ou seja, os animais. E lembre-se, consumidores, a gente tem o primário, o secundário, o terciário, o quaternário, e assim por diante, até acabar os animais da cadeia, tá? Lembrem-se que segue essa mesma ordem da numerologia aí, né, da matemática. Então, é 1, 2, 3, 4. Sem mistérios aqui. E lá, por fim, depois do último consumidor, nós temos os decompositores, que são aqueles seres vivos que decompõem a matéria orgânica, que vão pegar essa matéria orgânica morta e transformar aí em nutrientes. Então, aqui nós temos as bactérias e fungos que estão no solo. Eles é que fazem esse trabalho para nós. Então, contrário dos produtores, aqui a gente tem a menor quantidade de energia da cadeia. Ela vai diminuindo conforme vai passando pelos níveis e nos decompositores nós temos a menor quantidade de energia. Ok? Era isso, pessoal. Basicamente, é isso que vai cair na prova. Façam com muita calma, muita paciência que vai dar tudo certo, ok?
Olhem bem o que está sendo pedido para você não colocar a mais nem a menos. Um beijão e até mais!